Edson, destaca aí, qual é a sua maior habilidade? Relacionamento com pessoas. Network. E qual habilidade você gostaria de aprimorar ou de ter? Eu gostaria de poder ter capacidade de aprender muito mais. Isso eu tenho dificuldade. Para eu aprender algo, eu batalho muito. É duro para mim. Qual canal você busca? Eu leio muito livro. Você gosta de ler? Não gosto de ler, assim. Eu leio muito livro porque eu sei que me ajuda muito e eu provo isso, porque foi isso que mudou minha vida. Mas eu tenho muita dificuldade de ler. E eu tenho amigos que lêem um livro em 2 dias. O mesmo livro que eu leio em 90 dias, 120 dias. Tem um livro que eu fico 1 ano para ler. Mas você não pode também ouvir podcast? Não é igual. Você, a maneira de assimilar. Trabalha com um lado do cérebro diferente. Não é igual. Então você gostaria de ler mais? Eu gostaria de ter mais capacidade de me concentrar para ler. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade com tudo que eu vou aprender. Eu tenho dificuldade de aprender. Lá quando criança, eu tive muita dificuldade de colégio. Meu estudo era pífio. Então acho que eu carrego isso, né? Eu acho que as crianças de hoje que começam bem, elas têm uma facilidade muito grande de aprender. Muitas delas não aprendem porque não são bem instruídas pelo pai ou por elas mesmas. Mas para mim é muito difícil. Eu costumo dizer que tem artistas, músicos que falam, para eu escrever uma música é muito difícil. E o outro, antes de dormir, ele vai dormir, ele fala, caraca, me dá a caneta aí, escreve uma música. A diferença é essa. Por isso que eu acho que nada é dom. Não é dom. Não tem dom. Você pode ter uma predisposição, para cantar, tem uma voz bonita, agora tudo é praticado, treinado e exige muita dedicação. Olha só para repetir aqui, o teu Instagram é Edson Pires Oficial. Tá? Então entra lá para você conhecer melhor o Edson aí. O meu é Márcio Cardoso _oficial e tem lá um link na bio com diversos produtos que vão ajudar você a desenvolver a sua habilidade de vendedor e empreendedor. O Edson, você tá agora aqui e encontrou com o Edson com 20 anos de idade. Aí você tem que dar um conselho para ele. Qual conselho você daria? Coragem. Mais coragem. Não, arrisca lá. O Edson de 20 não tinha coragem. Coragem e muito trabalho. Porque hoje o que mais me decepciona na nossa profissão é a falta de trabalho dos colegas. Porque eles diz que sabe, diz que é fera, diz que é o cara. Hoje quem mais vende são os nerds. Porque os nerds, eles fazem o que tem que ser feito. Então o básico bem feito, isso já é quase a maioria do que ninguém faz. Já é case. Já é case. Então assim, tu pergunta pro nerd, quantos metros tem esse imóvel? Na boa, em 30 segundos tá respondido. Ele não tem medo. Porque o nerd, ele não tem essa parada. Ele é realista. Então ele responde no tempo imediato, ele é trabalhador, se tiver que conhecer as coisas ele conhece, e eu vejo a maioria das pessoas não conhecerem o que tem que conhecer para ter mais sucesso. E eu vejo assim, vou dar um exemplo de médico, que é muito fácil, tá? Mas existem outras várias profissões. O médico, ele paga para fazer um seminário nos Estados Unidos. O corretor se esconde para não fazer um seminário gratuito. Gratuito. Treinamento. É muito reclamado. É muito treinamento. Pô, esse cara tá achando que sabe mais do que eu, pô. Isso aí, pô. É difícil, então, assim, hein? é muito julgamento. Porque eu acho que, por falta desses estudos que a gente ignora, porque também é tido como uma profissão de esperto, de malandro, que vem lá de trás, que é uma pena, porque eu diria o seguinte, se hoje pegar um cara que tem faculdade, que seja um nerd, que saiba trabalhar com a internet, esse cara tem tudo para ser um líder de venda de uma imobiliária. Se ele descobrir isso, ele já está rico. O que eu percebo hoje, os corretores não acreditam. Você leva um cara no stand, ele acha bonito, acha legal, mas ele não acredita que ele é capaz de pegar um cliente e fazer venda de 4 milhões. E ele não acredita principalmente porque ele não tem a capacidade, ele não tem o interesse, a curiosidade de estudar, de compreender, de dominar todos os detalhes técnicos do produto, mas principalmente quando ele está diante ao cliente, o cliente confronta ele não consegue simplesmente fazer uma pergunta para o cliente, né? Por exemplo, o cliente está vendo a tabela, o cliente fala assim, vem cá, tem que pagar parcelas semestrais, pode ser anual? Aí ele, não, eu vejo para o senhor, eu consigo para o senhor. Ele não consegue perguntar assim, é a sua intenção?
é uma proposta? Porque a pergunta do cliente pode virar um fluxo de pagamento, uma proposta é uma venda. Aí o cliente fala assim, não, eu tô com pressa, só quero ver a tabela. Sim, senhor, ele não consegue parar, lembrar, né, de tudo que ele aprendeu e perguntar para o cliente, mas o senhor já conhece o condomínio? Qual tipologia o senhor se interessa? Olha, se eu não conseguir te apresentar pelo menos como funciona, nem a tabela eu posso te mostrar. Então, assim, eu acho que a falta de coragem, você falou aí, de falar, não é assim, eu que vou dominar aqui, eu que vou atender, não importa o cliente. O cliente não pode falar, eu quero isso. Ele até pode achar que ele está no domínio. Ele até acha. Ele acha que sabe. Você tem que conduzi-lo, porque eu digo o seguinte, você não vai vender nada, cara. Ninguém vende nada para ninguém. A gente só mostra o caminho, o cara compra. Se você focar em mostrar o caminho para o cliente comprar, metade dos seus problemas serão resolvidos. Isso está relacionado também ao conhecimento, porque o cliente está te falando o que não atende ele ou o que deixa de atender, seja preço, seja tamanho, seja vista, andar, qualquer coisa. E se você tem um conhecimento pleno do mercado, ele tá montando, o corretor ele tem que ser um grande arquiteto. O cliente está falando o que não atende e o que atende, tu tem que montar na tua cabeça o que tem para ele. Uhum. Então você tá aqui com um cara num decorado, mas ele tá te montando um apartamento que tem lá no Atlântico Sul, na Sernambetiba. Ou tem para ele no Península, o tamanho que ele quer. Com a quantidade de quarto que ele quer, de vaga que ele quer e o preço que ele quer, tá lá no Península. Aí ele fala, mas eu não gosto do Península. O senhor conhece Península? A maioria não. É fazer pergunta. Entendeu? Então, assim... Aqui, a gente tá indo pro finalzinho, vou dar uma dica aqui de ouro, tá? Aprenda a responder uma pergunta com outra. Se você aprender a fazer isso, você vai voar. Bom, Edson, vamos chegar aqui, o papo tá bom, mas a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso primeiro episódio, 2025. Você que não se inscreveu ainda no canal, por favor, Márcio Cardoso Oficial, ative a notificação, clica no sininho, compartilhe, entre aqui no site, no Instagram do Stefano Story, nosso patrocinador, e entenda o que há de moda masculina, o que há de melhor em moda masculina. As pessoas mais brabas do Rio de Janeiro estão indo no Stefano, hein? Então, do Brasil, tá? Pessoas influentes, pessoas de nível. Tá aqui o cupom de desconto, Márcio Cardoso, da sua primeira compra, 10% de desconto. Edson, aqui agora é o seguinte, é um bate-bola rápido, tu vai definir a palavra, eu vou falar a palavra, você volta ou com uma palavra ou com uma frase, como você quiser, tá? Então, vamos lá, preparado? Sim. Agora, defina disciplina. Fazer o que não gosta. Mentira. Isso não existe, isso aí não tem nem... Mentira é o maior câncer do... Estamos falando de venda, o maior câncer do vendedor. É um erro imperdoável. Na minha cabeça, imperdoável. Vaidade. Segundo maior câncer. Só perde pra mentira. É o início da derrota. É o início da derrota. Família. Tudo. Coisa mais importante da vida de uma pessoa. E quando ela entende e respeita isso, a vida dela muda. Mesmo que ela não queira, muda. É isso, verdade. Deus. Soberano máximo. Muito bom. Então, hoje... Ídolo. Eu gostaria de falar um ídolo. Tu quer saber de um ídolo? Ídolo. Carvalho Roski, que nos deixou com Dr. 100 Carlos anos Carvalho. Com 100 anos de idade. Então vai, rápido. Uma série. Deixa eu lembrar aqui. Série. Peaky Blinders. Um filme. Mãos Talentosas. Top. Fala agora uma música. A música... É uma galera que eu não... É uma música do Gustavo Lima. Pronto. Qualquer uma.